Dizem que Deus é amor, mas ele pode ser também poder, um plano de poder. No Brasil, até não muito tempo atrás, esse arranjo aparecia principalmente no Congresso Nacional e tinha nome e sobrenome: Bancada Evangélica. Era um projeto de longo prazo. Criada na década de 80, a bancada evangélica crescia eleição após eleição. A exceção foi o ano de 2006, quando, apanhada em casos de corrupção, sofreu um breve revés, apenas para se recuperar na votação seguinte. Em 2018, o número desses parlamentares religiosos alcançou então o seu auge. De quebra, eles ajudaram a levar para a presidência da República Jair Bolsonaro, um arremedo de Salvador que tem Messias até no nome, perfeitamente alinhado com as pautas da extrema-direita. Foi como se, na estrada da influência política, os líderes evangélicos tivessem encontrado um atalho. Bolsonaro retribuiu os serviços prestados, digamos assim, distribuindo poder e regalias entre pastores. Perdoou dívidas tributárias, abriu o Ministério da Educação para a agenda bíblica, botou muito dinheiro nas chamadas comunidades terapêuticas, operadas em sua maioria por igrejas, e aumentou o repasse de publicidade para as rádios e TVs desse segmento. Para arrematar, indicou para ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, um pastor e militante da causa. Com as portas dos palácios escancaradas durante 4 anos, o apoio desses guias espirituais a Bolsonaro se consolidou. Os discursos que tinham origem nos púlpitos passaram a também influenciar políticos e eleitores do restante do campo conservador, que anteriormente nem ligavam muito para isso. O contrário também aconteceu. E se antes a pauta religiosa se restringia às questões morais ou políticas que diziam respeito à vida prática das igrejas, agora os pastores entravam no debate público cerrando fileira ao lado das mais malucas teorias conspiratórias. Em 2020, o doutor em antropologia pela Universidade de Campinas, Carlos Gutierrez, explicou como a coisa funcionava. Para o Nexo Jornal, ele disse: bolsonaristas que não se declaram religiosos passam a divulgar vídeos de pastores evangélicos. No canal do Marco Feliciano, no YouTube, até 2014 só havia pregações. Hoje tem vídeo falando de globalismo. Com isso, eles acabam conseguindo penetrar uma fatia mais ampla, incluindo indivíduos que tinham rejeição a essas igrejas. Era uma forma, de acordo com o pesquisador, de afirmar uma identidade conservadora em oposição à identidade progressista, liberal. Em outras palavras, formar um bloco de atuação. Numa correia de transmissão de influência, até mesmo os homens e mulheres responsáveis pelos menores tempos, perdidos nos rincões do país, fizeram da pregação política um hábito. Uma das fake news de maior aderência em 2022, inclusive, não circulou apenas pelas redes sociais, mas também pelos cultos de todo o país. A ideia de que, se eleito, Lula iria fechar igrejas. Uma outra mentira dizia que o petista teria feito um pacto com o demônio. Dessa forma, dentro dessas comunidades, a campanha eleitoral foi transformada em uma batalha espiritual, uma luta do bem contra o mal, de um enviado de Deus contra o próprio Satanás. Quem não concordava com a sanha bolsonarista era isolado, excluído, às vezes até mesmo perseguido. Se Bolsonaro não alcançou a reeleição, não foi pela falta de empenho dos evangélicos. Na última pesquisa Datafolha, antes do segundo turno de 2022, o então presidente alcançava 69% das intenções de voto entre esses fiéis. Não foi o suficiente, mas foi bastante para um rebanho cada vez mais radicalizado perceber, em meio à Guerra Santa, que na busca pelo poder poderia existir um atalho dentro do atalho, a trilha do golpe de Estado. Quando os primeiros evangélicos chegaram ao Brasil, ainda no século XIX, eles tinham uma preocupação: a defesa das liberdades individuais. Era uma questão de sobrevivência, uma forma de proteger suas próprias crenças em um país esmagadoramente católico. O primeiro deputado a ser eleito no Brasil com uma base de eleitores evangélicos foi Guaraci da Silveira, escolhido para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Guaraci era pastor da Igreja Metodista e, comparado ao que a gente vê hoje, um progressista de marca maior. Ele era a favor, por exemplo, do divórcio, e isso 40 anos antes de o divórcio ser legalizado. Também defendia a separação entre igreja e Estado e tentou impedir que escolas públicas tivessem aulas de religião.
O raciocínio era simples. Àquela altura do campeonato, aulas de religião seriam basicamente aulas de catolicismo. Na década de 60, foi a vez de uma segunda leva de igrejas entrar na política, mas ainda testando a temperatura da água. No período, a denominação conhecida como o Brasil para Cristo elegeu um deputado federal e um deputado estadual. Foi só cerca de 20 anos depois que a ofensiva evangélica realmente ganhou corpo, e talvez por causa de um mero boato. Nas eleições de 1986, a Assembleia de Deus começou a lançar candidatos induzida pelo rumor de que, na Constituinte do próximo ano, a Igreja Católica tentaria se impor como a religião oficial do Brasil. No fim, pode ter sido apenas uma desculpa, mas o fato é que a ideia dos evangélicos sobre envolvimento na vida pública mudou. Se antes eles costumavam dizer que crente não se mete em política, agora a palavra de ordem era outra: irmão vota em irmão. No livro Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e o seu Projeto de Poder, da jornalista Andrea Dipp, o professor Paul Freston explica. A Assembleia de Deus foi o motor disso inicialmente e se organizou desde a cúpula para ter um candidato oficial, um deputado em cada estado. Eles se organizavam e tentavam apresentar esse candidato nas igrejas, falavam para as pessoas votarem nele. É o que deu origem à bancada evangélica, foi a primeira vez que se falou nisso. 10 anos depois, os evangélicos contavam com 27 deputados e 4 senadores, de 8 denominações diferentes. Mas ainda não eram assim muito organizados. O único compromisso formal dos parlamentares era um almoço na Câmara, todas as quintas-feiras. E mesmo assim, só umas 10 pessoas apareciam. No entanto, na década de 90, quem passou a se infiltrar na arena política foi a Igreja Universal. Seu líder máximo, Edir Macedo, queria mais do que apenas um império midiático e empresarial. Queria poder político, para de fato conduzir sua instituição a um novo patamar. De acordo com o jornalista Gilberto Nascimento, no livro O Reino, o apresentador Silvio Santos, que vendeu a Record para Macedo em 1989, já contou que um dos planos do bispo com a nova emissora era eleger uma bancada de pelo menos 20 deputados. A partir daquele momento, a Universal ajudaria gradativamente a cimentar a bancada da Bíblia no Congresso. A frente parlamentar foi oficialmente estabelecida em 2003, no início do primeiro mandato do presidente Lula. Por algum tempo, a relação entre evangélicos e petistas foi amigável. Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo, virou inclusive ministro do governo Dilma. Mas o convívio se deteriorou rapidamente conforme a pauta de direitos humanos foi ganhando relevância. O programa Escola Sem Homofobia, apelidado de Kit Gay, selou a discórdia. Pela primeira vez, pastores passaram a ser conhecidos por seu fervor oposicionista. E se antes os líderes evangélicos precisavam engolir alguns sapos para andar ao lado dos governos de plantão, a ascensão de Bolsonaro forneceu a eles um presidente perfeitamente alinhado com o seu projeto. E o melhor, um presidente que sempre precisou desesperadamente das igrejas para se manter vivo politicamente. Em 2022, uma matéria publicada pelo UOL mostrou que o desempenho eleitoral de Bolsonaro era substancialmente melhor nos municípios brasileiros com maior percentual de evangélicos. O repórter Igor Melo escreveu: os dados comprovam a importância do eleitorado evangélico para a viabilidade eleitoral de Bolsonaro. Ajudam a explicar a vitória de Bolsonaro no Rio de Janeiro, Espírito Santo e estados da região norte, como Acre, Roraima e Rondônia. Ao mesmo tempo, a religião é um dos fatores que justificam a dificuldade de penetração do presidente entre o eleitorado nordestino, de longe o mais católico do país. Os grandes pastores e líderes de igrejas nunca foram conhecidos exatamente por sua lealdade política. Desde a redemocratização e da eleição direta de Fernando Collor, sempre buscaram marchar ao lado do governo da vez. Desse ponto de vista, era natural pensar que, depois da última vitória de Lula, eles dariam uma nova e imediata guinada. Não foi o que aconteceu. Os anos de aliança com o bolsonarismo, o discurso de guerra espiritual martelado nos púlpitos e nas redes, o fanatismo da figura da ex-primeira-dama Michele, tudo parece ter conduzido boa parte da base de fiéis para um ponto de não retorno. Mesmo com o novo governo a postos e já funcionando, cantores gospel e muitas lideranças religiosas, algumas delas políticos com mandato, participaram, ajudaram a organizar e convocaram os ataques aos três poderes no início de janeiro. No Congresso, deputados como Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro e cabeça da bancada evangélica, fizeram corpo mole e nem mesmo chegaram a condenar os atos de terrorismo doméstico. Tem lá seus motivos. A base que eles ajudaram a inflamar segue quente quando o assunto é o golpismo de Bolsonaro.
Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada depois dos ataques ao STF, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, mostrou que 2/3 dos evangélicos ainda afirmam que Lula não ganhou a eleição do ano passado e concordam que uma intervenção militar deveria invalidar o resultado da votação. Os evangélicos são também o grupo que mais aprova as invasões feitas em Brasília. O levantamento mostrou que 31% deles são a favor do que aconteceu, número que é quase 2 vezes a média geral dos entrevistados. Em um artigo para o Observatório Evangélico, o professor de Psicologia Social Rafael Rodrigues da Costa definiu o atual cenário nos seguintes termos. Os dados em tela mostram a dimensão e profundidade do envolvimento dos evangélicos com a extrema-direita. Revelam ainda o quanto a narrativa bolsonarista possui aderência nesses crentes, sobretudo no descrédito às instituições e ao sistema democrático. E por mais que os evangélicos sejam, de fato, plurais, diversos e não raras vezes conflituosos, é inegável a coesão e o senso de unidade que o movimento evangélico ganhou após a emergência do bolsonarismo. O grande desafio de nosso momento histórico, portanto, consiste em encontrar caminhos para que valores democráticos tenham espaço em um campo tão influenciado pelo extremismo político e pelo fundamentalismo religioso. A desbolsonarização da sociedade brasileira precisará passar pelos evangélicos. Se alguém tem um plano, a hora de apresentar é agora. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Ana que manda uma mensagem pro Pedro. Meu bem, só tenho a agradecer por cada dia ao seu lado. Quando te vi pela primeira vez, já sabia que você seria o homem da minha vida. Desde então, esses foram os 5 anos mais felizes que já tive e espero que venham muitos mais, cheios de amor, carinho, cuidado e muitos gatinhos. Obrigada por tudo que você fez e faz por mim, por ser meu melhor amigo, meu companheiro, meu marido. Eu nada seria se não fosse você. Valeu, gente! Beijo!